Versão explicativa do Salmo 107. No Salmo 107, o salmista nos convida a louvar o Senhor pela sua bondade duradoura. Ele relata as experiências daqueles que foram redimidos da mão do inimigo, reunidos de diversas direções da terra. Essas pessoas, antes desgarradas no deserto, clamaram ao Senhor em meio à fome e sede, e Ele os conduziu por caminhos direitos até uma cidade habitável. A mensagem central é sobre a fidelidade de Deus em responder aos clamores daqueles que o buscam em tempos de aflição. Os exemplos incluem pessoas que enfrentaram trevas, prisões e tormentas no mar. Em cada situação, ao clamarem ao Senhor, encontraram libertação e livramento. O salmista destaca a importância de reconhecer e louvar a bondade do Senhor. Ele quebra portas de bronze, despedaça ferrolhos de ferro e controla as forças da natureza. Aqueles que presenciam essas maravilhas são chamados a exaltar e glorificar o Senhor. O Salmo 107 destaca ainda a capacidade transformadora de Deus na natureza, convertendo desertos em lugares frutíferos. Ele abençoa os necessitados, multiplicando suas famílias. Mesmo em momentos de opressão, Deus oferece libertação, guiando os retos para um lugar de alegria. O salmista conclui chamando a reflexão sobre as obras e benignidades do Senhor, enfatizando a importância da sabedoria em reconhecer a grandeza divina. Assim, o Salmo 107 é uma narrativa de fé, esperança e confiança na bondade constante de Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou as portas de bronze, e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa da sua transgressão, e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam os sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas. Esses veem as obras do Senhor, e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda, e se levanta o vento tempestuoso que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e perderam todo o tino. Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte os rios em um deserto,
e às fontes em terra sedenta. A terra frutífera em estéril, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagoa, e a terra seca em fontes. E faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para habitação. E semeiam os campos e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. Também os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Depois se diminuem e se abatem, pela opressão, e aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Porém livra ao necessitado da opressão, em um lugar alto, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos o verão, e se alegrarão, e toda a iniquidade tapará a boca. Quem é sábio observará estas coisas, e eles compreenderão as benignidades do Senhor. Salmo 107.